subida aos céus. Esse é um capítulo pequeno, mas com muitas informações. Nesses primeiros 8 versos, eu aprendo aqui como a ressurreição de Cristo deve transformar nossa maneira de viver. Diz assim: passado o sábado, ontem, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, conversa de mulher: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande a pedra. Entrando no túmulo, viram um anjo, um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde ele estava, onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Deixa sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo, por favor, para a gente recorrer a esses versos à medida que a gente for conversando. Irmãos, nós podemos ter muitas crises na vida. E é comum ter crises na vida. Desde que Adão e Eva pecaram, as crises são reais. A gente pode ter na vida crises de fé. Podemos ter. Porque nem tudo na vida sai como a gente planeja, ou almeja, ou espera. São crises de fé. Nos ambientes de crise de fé, a gente faz algumas perguntas. Será? A gente questiona por quê? A gente pensa, talvez esteja abandonado eu. Nas crises de fé, que são comuns a você e a mim, a gente passa por incompreensões, a gente passa por frustrações, crises. Comum ao ser humano, nada mais comum. A gente passa por crises na vida pessoais. Achamos que não vamos dar conta. De repente um trabalho novo e você fala, rapaz, não sei se eu vou dar conta. De repente uma estação nova na vida e você fala, meu Deus, será? São crises da alma que nos ocorrem e não tem como viver sem elas. A gente passa por crises porque na vida da gente tem os momentos de bonança e escassez. Tem um momento que se abre a despensa da casa e tem várias sacolas de arroz, várias sacolas de açúcar, várias sacolas ou pacotes de macarrão. Momento de fartura. Mas há momentos também que você abre e já está no final do mês e você fala, rapaz, hoje vou fazer um omelete aqui, porque só as galinhas que renderam para mim. São momentos. Bonança, escassez, fartura, falta. Tudo isso acontece com a gente. Os dois ambientes são reais. A gente passa por crises financeiras, né? A gente gostaria de estar mais nos meses da bonança, ou nos anos da bonança. Mas o fato é que a vida, a gente passa mais tempo em crise do que em bonança. Essa é uma realidade da vida. É possível que num dia de 24 horas, você passe 23 horas triste e 1 hora celebrando. Realidades da vida. Só que é tão curioso o Evangelho, que 1 hora de alegria superabundam 23 horas de tristeza. Você já viu? A conta é diferente. A lógica natural seria, bom, eu chorei o dia inteiro, 23 horas, eu preciso de 23 horas de alegria para me recompor. Mas o Evangelho não é assim, a verdadeira alegria não é assim. Às vezes você está anos, décadas, triste, frustrado por alguma razão, por alguma causa, mas de repente, quando a notícia vem, quando o cenário muda, rapaz, os anos ficam esquecidos, a alegria toma lugar, preenche a sua alma. Que Deus nos dê mais alegrias assim, né? Em nome de Jesus, você espera isso. Mas alegrias que superabundam, que transbordam. Dias de tristeza, dias de choro são reais. A Bíblia diz, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E quando ela vem, a noite é esquecida.
Uma mulher, quando está para dar à luz, ela geme, ela chora, ela grita. Algumas pedem até para morrer. Mas depois que o neném nasce, ela pega no colo, ela fala assim, pois eu acho que eu vou ter mais um. Ali, mais um. Por quê? Porque a alegria do nascimento superabunda a dor do parto. Verdade bíblica para o meu e para o seu coração. Mas tem uma crise que nenhum de nós podemos ter, irmão. A gente pode ter várias, mas tem uma crise que a gente não pode ter. Qual? Nós não podemos ter a crise de não acreditar que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. O fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos não pode no nosso coração gerar crise, amargura, angústia. Isso tem que ser no nosso coração resolvido. Eu tenho que ter essa certeza. Morreu mesmo. Mataram mesmo. Mas ao terceiro dia, num domingo de manhã, as mulheres foram lá, provaram, um anjo anunciou. Depois Jesus apareceu para centenas de pessoas e as pessoas o viram, glorificando a Deus, porque Cristo venceu a morte. Este fato nós não podemos ter dúvida no coração, pelo menos se você é crente. Isso tem que estar resolvido. Então até aqui estamos quites. Crises nós teremos várias. Mas esta crise de crer na ressurreição, nós já estamos em outro nível. Acreditamos, amém? Acreditamos que Ele ressuscitou. Acreditamos num Deus vivo, num Deus que opera, num Deus que nunca mais vai morrer, amém? Acreditamos que Ele ressuscitou, e Paulo diz que Ele é a primícia dos que dormem, entre outras palavras, Ele foi o primeiro a ressurgir, porque agora vai vir um batalhão, que também vai ressurgir dos mortos, e Paulo contou o segredo, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é esse poder que vai ressuscitar você da morte. Então para nós, morte não é pagamento mais, morte não é punição mais. O salário do pecado é a morte, é verdade. Mas então por que um crente morre se Cristo o pagou por ele? Bom, agora você não morre mais como punição. Não é pagamento, não é prestação de conta. Por que você morre? Você morre como um passaporte, é uma transição de vida. A morte cai a mim, a você cristãos, apenas para a gente entrar numa outra jornada. Na linguagem dos evangelhos, é passar para o outro lado do rio. Quando eu morro, eu estou no lado de uma margem, morri. Agora eu abro os olhos do outro lado da margem. Por isso que um crente nem da morte ele precisa ter medo. Algumas pessoas têm um pouquinho de medo de morte. Mas se você ler os evangelhos, você vai ficar bem tranquilo. É claro que existem as mortes e morte, né? As dolorosas e as... O cara fechou o olho e daqui a pouco não acordou mais. Essa é uma das melhores. Se a gente pudesse escolher, talvez escolheríamos essa. Mas a gente pode ter medo de como morrer. Mas não fique desesperado. Se Cristo é o seu Senhor, ao fechar os olhos aqui na terra, você abrirá os olhos junto ao trono da graça do Todo-Poderoso. A Bíblia garante isso. Não é igreja, não é pastor, não é apóstolo, não é vice-deus, é a Bíblia. E se a Bíblia garante, é verdade. O que é curioso aqui, irmãos, é que eu aprendo algumas verdades de como essa ressurreição de Jesus deve transformar a minha maneira de viver à luz desse texto. Primeira verdade que eu vejo nesse texto, eu vou expondo à medida que a gente vai conversando. A primeira está no verso 1 e 2. A ressurreição corrige nossas expectativas limitadas. A ressurreição de Jesus deve corrigir as nossas expectativas limitadas. Olha o verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram o que está dizendo o texto bíblico aí? Aromas. Para quê? Para embalsamar. Qual que é a expectativa delas? Nós vamos ao túmulo, quem que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um corpo, nós vamos encontrar um morto. Expectativa equivocada. A ressurreição de Cristo, ela calibra as nossas expectativas. Tem muita gente ainda procurando um Cristo morto, ou tem muita gente que ainda serve um Cristo morto. Mas essas mulheres, elas vão com a expectativa errada. Nós vamos até comprar aqui os aromas, que eram especiarias que se passavam no corpo, porque todo o corpo, ao começar a decompor, o odor começa a surgir. Então o que eles faziam? Um ritual da época. Passavam então produtos caríssimos, carérrimos, para que o corpo tivesse um odor menor. Até hoje a gente usa alguns métodos. Obviamente hoje não é especiaria mais. Mas até hoje se aplica algumas coisas no corpo. Para evitar com que
o mau cheiro exale rápido, para segurar um pouquinho. Que só nota de rodapé é meio triste, mas de todos os seres vivos, o ser humano é o que começa a se decompor mais rápido. Talvez Deus esteja ensinando para a gente algumas coisas nisso. Você pode pegar um animal, você mata ele, ele vai feder, mas não é tão rápido quanto o ser humano, não. O ser humano é questão de 3, 4 horas. Somente abandonado o corpo, sem nenhum tratamento, o mau cheiro já começa a exalar. É caótico. Bom, esse assunto não é bom, não. Bom, vamos para frente, esse assunto não é bom. Vamos falar de coisa boa, ressuscitou, né? A ressurreição corrige as nossas expectativas, gente. As mulheres vão para encontrar um corpo morto. E a conversa no caminho é, como é que nós vamos rolar a pedra? Essa pedra aqui está miúda. Os irmãos também me ajudaram a pregar hoje, mostrando para vocês aqui. Ó. É visível. As pedras lá eram mais ou menos dessa altura, 1,5 m a 2 metros de altura. Pedra nunca é leve, seja pequena, imagina grande. A pedra então era rolada. Os homens colocavam paus, madeira ao lado e levantavam como se fosse um guincho. E a pedra ia rolando. A pedra não era levantada. Qual de nós era capaz? Então ela ia rolando. E as mulheres estão preocupadas. Nós vamos encontrar um corpo morto, mas para ter acesso ao corpo morto, para a gente passar perfume nesse corpo morto, nós precisamos de alguém para tirar a pedra. Irmãos, a ressurreição corrige as nossas expectativas erradas. Tem muita gente acreditando num Jesus muito morto, e dentro da igreja. Tem muita gente ainda esperando o Jesus muito miúdo, muito pequeno. Se não está morto, é diminuto demais, é anão demais, é pequeno demais. Irmão, eu vou te lembrar aqui nesta manhã, o nosso Jesus venceu a morte, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A sua expectativa a Ele, ou com Ele, tem que estar à altura dEle. Ele é Senhor. Então cuidado para não ter na cabeça expectativas erradas com relação a Cristo. Elas tiveram. Agora, sabe o que eu vejo também no verso 1? Que diz o texto bíblico que a composição aqui era de mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aromas. Aqui, na ótica financeira, era algo extremamente desnecessário. Eu vou provar. Esses aromas, essas perfumarias, eram caríssimas. Elas estão comprando algo caríssimo para embalsamar ou passar perfume num corpo que já passou pelo processo das perfumarias. Todo judeu, ao ser morto, passava por esse ritual. Jesus tinha passado. Então elas estão gastando dinheiro demais para fazer alguma coisa que já foi feito. Então, do ponto de vista, era desnecessário. Para que fazer algo que já foi feito? Do ponto de vista financeiro, caótico, gastar tanta grana com esse negócio. Do ponto de vista financeiro, você não faz a conta, não vale a pena, investe em outra área. Se vocês entenderem, vocês vão ver que no capítulo anterior, um homem chamado José de Arimateia comprou o corpo de Jesus e o sepultou no sepulcro. Porque estar num sepulcro era característico, privilégios de ricos. José de Arimateia, que dos discípulos, daqueles que entenderam o evangelho na época, tinha grana, e no reino de Deus sempre tem os que pontuais têm muita grana, e a sua grana, quando Deus dá, José de Arimateia prova que a grana que a gente tem, eu posso investir até num corpo morto. Jesus tinha tanto valor para José de Arimateia, que até um ser não vivo, não animado, ele está disposto a pôr dinheiro. Irmão, se um homem tem coragem de comprar um corpo morto para sepultá-lo, imagine então um Cristo vivo. Quanto vale? Eu fico olhando muitas vezes o crente hoje. Cristo está vivo, ele não consegue tirar uma nota, que talvez tenha a carinha de uma onça, para o reino, porque ele faz conta, meu Deus, é muito dinheiro, isso aqui para o reino é muito dinheiro. Filho, tinha um homem rico, chamado José de Arimateia. Este homem comprou Jesus morto, que para ele Jesus morto tem preço, Jesus morto tem valor, Jesus morto ele está disposto a abrir mão no bolso, pôr a mão no bolso. Eu gosto de Silas Malafaia, ele diz que conversão, o coração da gente tem uma linha que liga do coração ao bolso. Quando Cristo converte a gente, ele converte o coração e está atrelado ao bolso. Se o bolso não foi igualmente convertido, ele diz, Silas Malafaia, então tem algum problema no coração, porque está ligado.
uma conversa ali instantânea. Converteu aqui, converte aqui. Se aqui não tem frutos, ele falou, tem alguma coisa no coração errado. Irmão, José de Arimateia provou para mim que Jesus tem valor até mesmo morto. Aí colocaram lá, do ponto de vista financeiro, as mulheres estão gastando dinheiro com um negócio desnecessário. Mas agora presta atenção aqui, interessante. Se Jesus já está morto, na sexta-feira morreu. Já na sexta-feira foi embalsamado. Se isso tudo já aconteceu, do ponto de vista de necessidade, não haveria mais. O que essas mulheres então vão fazer? Elas estão fazendo mais do que o necessário. Já foi embalsamado, já foi perfumado, agora elas vão fazer de novo. É mais do que o necessário. Eu tive uma frustração há um tempo, com um pastor amigo. Eu fui visitá-lo e eu falei com ele assim, ele está há 20 anos na igreja. E aí, 20 anos na igreja, eu cheguei para ele para tomar um conselho e falei, filho, qual que é o segredo para um pastor ficar 20 anos na igreja? Numa época que, pastores, a média é 2 anos e meio, 3 anos. A média nacional. Qual que é o segredo para você ficar 20 anos? Porque é 20 anos no mesmo púlpito, é 20 anos falando o mesmo evangelho, é 20 anos olhando no olho da maioria das mesmas pessoas. 20 anos. Qual que é o segredo? Aí ele deu um sorriso e ele falou, pastor, o segredo é não sair. Eu fiquei tão frustrado, eu esperava uma resposta assim, sabe, composta, elaborada. Tá bom, irmão, mas fala mais. Não, o segredo é não sair. Eu estou há 20 anos aqui porque eu não saí. Eu fiquei frustrado, eu vim embora, falando, Senhor, esperava mais, eu esperava um conselho diferente, só não saí. Eu vi um vídeo na internet agora, o sujeito que estava comemorando 50 anos de vida conjugal. E aí pegou o casalzinho, colocaram o microfone deles e perguntaram, qual que é o segredo? Ele falou para o homem, qual que é o segredo de 50 anos de vida conjugal? Aí ele olhou, encheu a boca e ele falou assim, o segredo para viver 50 anos de vida conjugal é não separar. Você pensa, eu fico decepcionado. É pouco, não é? Aí a esposa, mais do que de pé, se interpelou, porque algumas mulheres, elas entram no assunto assim, sem rodeio, e aí a mulher pegou e disse, mas tem um segundo segredo, é não morrer. O primeiro segredo é não separar, o segundo segredo é não morrer, porque ambas poderiam acabar com esse casamento. Irmão, mas sinceridade, será que é só isso? Será que o ministério é só não sair? Será que o casamento é só não separar? Bom, eu estou 50 anos casado, mas só estou casado porque eu resolvi não me separar. Cara, que sabor tem isso? Eu entendo que no ministério tem muito mais coisas que a gente tem que fazer, mais do que o necessário. Na vida conjugal, a gente tem que fazer mais do que o necessário. O que adianta 50 anos fazendo só o necessário? Irmãos, essas mulheres, elas estão dispostas a fazer mais do que o necessário, esperando que Jesus está lá dentro, está morto. Ô igreja, façamos mais do que o necessário. Façamos mais do que o necessário no trabalho. Façamos mais do que o necessário no casamento. Façamos mais do que o necessário no ministério. Façamos mais do que o necessário. Tem gente que só faz se for pedido. Tem gente que não faz nem se for pedido. Mas tem gente que faz mais, além do que foi pedido. É mais do que o necessário. A gente deveria estar nesse grupo. Se você for um funcionário que faz mais do que o necessário, irmão, tem certeza, ou seu patrão vai reconhecer isso e vai te honrar, ou Deus vai te colocar mudar de lugar para te honrar em outro lugar. É fato. Ah, pastor, eu estou fazendo. Continua fazendo. Deus está vendo. Nós trabalhamos, sobretudo, para o eterno. E Ele não deixa passar nada despercebido, não. Então, em primeiro lugar, faça mais do que o necessário. E eu vejo, à luz desse ponto, a ressurreição corrige as nossas expectativas. Mas, em segundo lugar, a ressurreição expõe as nossas preocupações desnecessárias. Olha o verso 3. Diziam umas às outras, quem removerá a pedra? Ô, gente, você já ficou preocupado com um negócio assim que... Depois você falou, rapaz, por que eu preocupei com isso? Não, eu muitas vezes. Eu fiquei pensando em exemplo para contar para vocês aqui, vieram tantos na minha cabeça, aí eu selecionei um, que é mais antigo. 2011 eu estava formando um seminário. Gente, pensa numa época das vacas magras. Eu ganhava uma fortuna da igreja, que era de R$70 mensais. Esta fortuna não pagava o ônibus que eu tinha que tomar semanalmente, 3 vezes por semana, e de volta para ir para o seminário.
Eu morei no alojamento porque eu não tinha condições, eu morei numa república porque eu não tinha condições de pagar um alojamento. E era assim, todo mês esperando um milagre. Quando os irmãos fizeram a comissão de formatura do seminário, aí disseram, nós temos que pagar R$ 2.800 para a formatura. Foto, comida, convidado, local. 2.800. Gente, nós estamos falando de 2011. 2.800 hoje já é dinheiro. Agora pensa lá. Agora pensa num cara que não tinha grana. Era eu. Eu preocupei com aquele negócio, de verdade. Eu falei, eu não quero ser pesado do meu pai, não quero. Já me ajuda demais. Eu não quero ser pesado da minha igreja, na época a segunda igreja já me ajudava demais. Eu não quero ser pesado a ninguém. Senhor, o que eu vou fazer? E aquele negócio foi me angustiando, ia chegando perto e os meninos iam para frente. Gente, quem não pagou tem que pagar, quem não pagou tem que pagar, quem não pagou tem que pagar. E eu, meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu tive uma ideia na cabeça. Pega um cartão de crédito. Aí, é pobre. Pobre tá umas loucuras. Era minha loucura, não faça isso não. Peguei um cartão de crédito, me deram um limite no banco de R$ 5.000. Falei, e agora? Depois eu vou pagando isso o resto da vida. Cheguei para a formatura, paguei aquele negócio e fui parcelando. Irmão, quando eu fui para o ministério, eu fui em Conceição de Ipanema. No 4º mês, era abril. Eu sentei para fazer as contas, eu falei, meu Deus, louvado seja Deus. Paguei tudo, o que me tirou tantas noites de sono. Com 4 meses, eu já havia quitado. Deus levantou pessoas, me abençoou. Preocupação desnecessária. Talvez muitos de vocês estão amanhã pensando no boleto. Ou no problema dessa semana que vai ocorrer. Irmão, algumas são necessárias. Outras são desnecessárias. Quem vai remover a pedra? A gente já sabe, nós lemos o texto. Não precisava de ninguém. Já tinha sido removida. Mas as mulheres estão conversando no caminho. Irmã, nós somos fraquinhas, nós não vamos conseguir dar conta da pedra não. E aí? Nós estamos até com aroma, mas como é que nós vamos chegar lá? Querido, alinha suas preocupações ao poder de Deus. Sabe que Deus controla tudo? Pastor, só está dizendo para a gente não se preocupar? Não, porque aí é tolice. Algumas coisas elas têm que colocar a gente para pensar, para orar. Tem. Mas muitas das nossas preocupações, cara, se você for igual eu, muitas são desnecessárias. A ressurreição vem para alinhar, dizendo o seguinte, eu controlo tudo, gente. O poder de Cristo é real. Então pare de se preocupar com coisas que é o sobrenatural de Deus que vai operar. Como esse caso que eu lhe contei. Tinha outros, conto depois. É o futuro, né? E se der tudo errado? Meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho quando ele crescer? Uma mãe me procurou há 15 dias, pastor, eu estou desesperada com o meu menino. Se ele continuar desse jeito, pastor, não vai ter nem namorada, nem casamento. Pastor, esse menino não vai trabalhar em lugar nenhum. Eu disse, filha, calma, tudo passa. Eu estou falando aqui para gente que foi adolescente, osso duro de roer. Não estou apontando o dedo direto, não. Mas se você quiser receber, osso duro de roer. Tem muitos de vocês que foram adolescentes difíceis. Era só pegar o pai da mãe de vocês e eles iam contar. Eu achei que esses meninos não iam dar nada. Aí. Às vezes a gente olha para os filhos da gente, adolescente, cheio de pirraça, cheio de drama. Você fala, meu Deus, não vai dar nada esse menino. Filho, não esqueça, você já foi, moço. E Deus foi revertendo o cenário. A começar de mim, eu era um adolescente encrenca. Fugia de escola. Colava na escola. Ainda bem que vocês nunca fizeram isso. Mas eu já. Então, já fui. E talvez na época os professores diziam, esse Alexandre, coitado, vai dar nada na vida não. Realmente não deu muita coisa. Mas é porque às vezes você julga na ótica do desnecessário. Gente, as coisas mudam, o seu filho vai melhorar. Você podia falar um amém aí, eu sei que está. O seu casamento vai melhorar, aleluia, louvado seja Deus. Gente, para de preocupar, Deus pode intervir. Aí eu vou para o terceiro ponto, chega. Terceiro ponto. A ressurreição nos confronta com o sobrenatural. A ressurreição nos confronta com o sobrenatural. Elas estão pensando, quem vai remover a pedra? Olha o verso 5. Olha o verso 4 primeiro. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem, um homem, que a gente sabe que era um anjo. Irmão, deixa eu te dizer aqui. Igreja Evangélica Brasileira, IPSM, crentes de Deus nessa terra amada, não esqueça você,
O evangelho não é religião. O evangelho é o poder de Deus para toda a criatura. O evangelho inclui o sobrenatural. O evangelho me faz entender que existem regras a serem cumpridas e obedecidas. Verdade. Mas o evangelho não nega o sobrenatural. Às vezes eu estou preocupado com uma pedra, e eu estou preocupado com ela, porque eu esqueço que o sobrenatural é realidade no reino. Então, quando você chegar para um casamento, para uma família, frustrados, angustiados, não esqueça de dizer: filho, Deus pode intervir, Deus pode remover a pedra, Deus pode agir com o sobrenatural, de repente um milagre pode chegar, de repente algo surge, que você não tem outra explicação, senão foi Deus, foi Deus, foi Deus, e foi Deus somente. Então, inclua o sobrenatural na sua vida, irmão. Inclua, você é crente, moço. Tem uns religiosos de plantão que eles acreditam que o evangelho é religião. Gente, o evangelho não é religião. Aliás, a palavra religião já tem um problema na sua essência, você sabe disso, né? Religião significa religare. A ideia da religião é te ligar a Deus. Quem te liga a Deus? Religião? Somente um homem. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a religião por si só, ela não é competente para fazer o que ela promove. É claro, o que a gente faz? Religião é uma forma, então, de viver, de se aglomerar, de se ajuntar, que é para colocar limites. Isso é bom. Porque todo encontro de pessoas que não haver regras, vira bagunça. A religião coopera com isso. Mas a gente não pode esquecer, irmão, que o evangelho está acima disso. O evangelho é o poder de Deus. Então, na sua vida, creia que o milagre pode chegar, irmão. Creia que a pedra pode ter sido removida e você está preocupado com a pedra. Creia que o marido pode ser transformado. Creia que a esposa pode ser transformada. Creia que esse menino que está te dando tanta dor de cabeça pode ser o homem que vai revolucionar o do Caparaó. Pode ser o médico que vai revolucionar a medicina. Pode ser o pastor que nós tão precisamos. Pode ser o líder da igreja que vai, sim, de alguma forma gloriosa, ser usado por Deus. Creia nisso. É o sobrenatural, irmão. É o sobrenatural. Quem disse para você que a fé cristã é natural? Não é. A fé cristã é sobrenatural. Pedro, você tem coragem de descer do barco? Eu tenho. Então desce, anda sobre as águas. Andar de barco, natural. Andar sobre as águas, sobrenatural. A mulher com fluxo de sangue, está doente, natural. Pedir ajuda ao médico, natural. Mas tocar na orla de Jesus ser curada, sobrenatural. Pedro, a igreja já tinha matado Tiago. Agora a igreja prende Pedro. E a igreja fala: não, já perdemos Tiago, agora não vamos perder Pedro não. Diz a Bíblia que a igreja começa a orar incessantemente. O que Deus fez? Ser preso é natural. Ser perseguido é natural. Mas Deus enviar um anjo é sobrenatural. Oh Deus, faz mais coisas sobrenaturais. Não, no nome de Jesus, meu Deus, na minha vida, na nossa igreja, faz mais coisas sobrenaturais. Você tem que ser lembrado que o seu Deus está vivo, irmão. O seu Deus não morreu e está morto, Ele está vivo, Ele tem poder, Ele opera hoje. Crentes no nome de Jesus, creiamos nisso. Elias no Monte Carmelo, 850 profetas, clama o seu Deus. Cadê Deus? Clamaram, Baal não responde, fogo não desce. Tudo isso natural. Elias então prepara o altar, natural. Mas mandar fogo do céu, sobrenatural. Elias fala: manda fogo, Senhor. Se o Senhor mandar fogo, eles vão ver que é o Senhor. Deus manda fogo, consome o altar. Até pedra é consumida. Eu nunca vi fogo consumir pedra. Diz a Bíblia que lambeu o altar. Lamber é inextinguir, é deixar de existir. O fogo vem e consome. E aí Elias levanta e diz assim: há Deus vivo em Israel. É sobrenatural, irmão. Deus ainda manda fogo. Deus ainda opera. Tem que acreditar nesse negócio, senão a gente fica crente murcho. Uns crentes que têm teoria na cabeça, mas não tem fogo no coração. Não tem sangue no olho. Está entendendo a figura de sangue no olho, né? É fervor. É acreditar, meu irmão, cheguei no limite. Daqui para frente é Deus que vai operar. Fiz o que pude fazer. Daqui para frente agora é com o Senhor, Pai. Opera, que o mundo vai ver que é o Senhor que operou. Muitas vezes Deus põe a gente no limite, tá? Para você colocar, Papai do céu, como diz o Elias, Papai do céu, a partir daqui, agora é o Senhor. Fiz a minha parte. A partir daqui é sobrenatural. Quarto lugar, a ressurreição organiza os nossos propósitos. Olha o verso 7, a parte A.
O anjo anunciou que ele não estava mais ali, no verso 7 diz, mas ide e dizei. Qual que é o papel da igreja hoje? Ide e dizei. Eu chego numa família, a família está desestruturada, abalada, sem esperança. Qual que é a missão minha como igreja? Eu ir e dizer. Dizer o quê? Ele não está mais lá, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, tudo pode ser transformado e mudado. Ide e dizei, é o papel da igreja. Ide e dizei ao vizinho, ide e dizei ao amigo, ide e dizei ao conhecido, ide e dizei ao desconhecido, ide e dizei que Cristo ressuscitou, Ele vive, louvado seja Deus. Ide e dizei. Igreja calada é nação frustrada. Igreja calada é nação corrompida. Igreja calada é povo sem norte e direção. Abramos as nossas bocas. Ide e dizei. Igreja, nós precisamos contar para o mundo que quem domina é Cristo, que quem vive é Cristo, que quem reina é Cristo, que o sobrenatural vem de Cristo. Governo nenhum pode mudar corações, empresas não podem transformar corações, as leis não podem transformar corações, as universidades não podem transformar corações. Quem pode transformar coração? Jesus Cristo de Nazaré, o único que tem a chave, que tem acesso ao cerne de quem eu sou, que pode ir lá e virar a chavinha e falar assim, uai, esse homem mudou. Mudou mesmo, porque Cristo foi lá e tocou, e quando ele toca, tudo muda. Tem uma canção que a gente canta, né? Tocou-me, Jesus, tocou-me. Ah, moço, toca mais, Senhor, toca mais. Último lugar, a ressurreição transforma a nossa maneira de viver. Não sei se vocês perceberam o texto, mas o verso 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos, e a quem? E a Pedro. Por que a observação no texto de, olha gente, conta para o povo, vocês têm que ir contar, mas não esqueça de falar a Pedro. O Pedro foi quem negou. Na hora mais angustiante de Jesus, cadê Pedro? Negando. Cadê? Talvez o sábado para Pedro, você já pensou o que foi o ontem, usando a figura, para Pedro? Essa aqui é a minha tese, por favor. É minha, tá? Eu tenho na minha cabeça que Deus não deixou Pedro tirar a própria vida dele. Porque o que Pedro fez foi muito mais cruel do que a atitude até de Judas, que levou ele ao suicídio. O sábado para Pedro deve ter sido assim. O que eu fiz? Pensa na angústia. Eu tinha dito que eu estava disposto a morrer por ele. Mas na hora, eu não consegui nem afirmar que ele é meu Senhor. Que ele é filho de Deus. Eu neguei. É Deus que segurou Pedro, falou, Pedro, tá bom, eu vou deixar porque eu tenho propósito na sua vida. Porque qualquer um de nós estava louco. Esse sábado era o eterno. Aí Jesus fala assim, a palavra de Deus fala, olha, diz aos discípulos e a Pedro. Sabe qual que é a mensagem? A ressurreição é a base do perdão. Um crente que não perdoa tem algo muito errado com o que ele diz ser crente. O evangelho começa onde o meu orgulho termina. Meu orgulho vai até aqui. Pois é, a partir daqui é evangelho. O evangelho não convive com o meu orgulho, irmão. Então, pastor, mas o fulano feriu tanto, machucou tanto. Irmão, quem sou eu para desprezar o que te fizeram? Eu só estou te lembrando o que fizeram por ti. E o que fizeram por ti na cruz do Calvário é maior do que qualquer coisa que venham a fazer a ti. Então compare o que fizeram a ti, homens, mulheres na terra, com o que Cristo fez por ti. Eu vou fazer uma pergunta, qual foi o sacrifício maior? Então quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu sou capaz de perdoar qualquer coisa, em qualquer época, de qualquer pessoa. Porque o perdão começa na ressurreição. Dizei aos discípulos e diga a Pedro, Pedro, eu ainda te amo, Pedro. Pedro, ainda tenho propósito para você, Pedro. Pedro, o sábado acabou, agora é o domingo de manhã. O domingo de manhã é ressurreição, o perdão existe, o reino avança. Pedro, não esqueça disso. Nós temos que ser crentes que aprenderam que a ressurreição de Cristo me convoca ao perdão. Agora eu preciso te dizer uma verdade. Eu termino com ela.
Nós estamos numa época de pessoas com muita dificuldade de perdoar. Não, eu não estou falando de ímpios, não. Não estou falando deles. E eu não espero deles isso. Eu estou falando de crente. Pelo menos que sentem em banco de igreja. Que são membros de hall da igreja. Muita dificuldade. Quando você entender que perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você vai mais do que depressa liberar isso e pedir, clamar, Deus me ajuda, porque eu preciso perdoar, porque eu preciso ser liberto. Eu gosto de uma figura que perdão tem a ver com algemas. Quando eu não perdoo, eu estou algemado. Quando eu perdoo você, as minhas algemas, não é a sua, as minhas, são destrancadas, eu sou liberto. Tem muita gente que está prisioneiro porque ele não aprendeu a perdoar. Mas Jesus falou assim, Pedro, esse negócio de perdão comigo é tranquilo, filho. Vão lá, conta para os discípulos e conta para Pedro. Pedro tem uma nova jornada, tem uma nova história. E eu não esqueça disso não. Atos 2, quando Pedro se levanta para pregar. Pedro é diferente. 3.000 pessoas se convertem. Porque o ministério de Pedro não morreu. Porque Cristo é suficientemente capaz para perdoar Pedro e você. E a mim. Que o negamos todos os dias. O que a ressurreição de Cristo tem a ver com a gente? Muda totalmente a nossa forma de viver, irmão. Agora eu sou uma igreja que abre a boca. Agora eu sou uma igreja que prega. Eu sou uma igreja que conta para o povo que ele ressuscitou. Agora eu sou uma igreja que diz, você me feriu, filho. Você me feriu. Mas você está perdoado. Vamos começar? Vamos fazer de novo? Igreja, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje, nessa manhã assim? Ô Senhor, deixa só ser uma comemoração de Páscoa, não? Isso tem que impactar a minha vida. Então o Evangelho, só repetindo, corrige a nossa visão, expectativas erradas. Estou esperando encontrar um corpo morto de alguém que não está mais morto. Expectativa equivocada. A ressurreição alinha. Segundo, alivia a nossa preocupação, ansiedades erradas. Quem vai remover a pedra? A pedra já estava removida. Terceiro, confronta a nossa lógica. O sobrenatural de Deus existe, opera. Põe o joelho no chão que você vai ver milagres acontecendo. Fala, Deus, eu preciso, quebranta, faz, remove, tira, põe. Deus faz. Deus faz. Redireciona a nossa vida. Eu estava num casamento, o casal estava vivendo umas intrigas, e a moça falou assim, pastor, o senhor não conhece meu marido. O senhor não conhece meu marido. Eu disse para ela assim, filho, você não conhece a Deus. Porque se você conhecer a Deus, Ele muda qualquer homem, inclusive o seu marido. Curioso que passou alguns anos, e vez ou outra eu encontro com ela. Ela falou, pastor, aquele dia o senhor falou, você não conhece a Deus. Eu falei, é verdade. Deus operou no meu casamento, estou casado. Meu marido é outro. Deus muda a nossa forma de viver. Antes, rabugentos, orgulhosos, soberbos. Agora, perdoadores. Porque recebi perdão, agora eu dou perdão. Eu fui perdoado da maior culpa, do maior crime. Posso perdoar qualquer pessoa. Porque ninguém cometeu um crime comigo como eu cometi com Deus. Então, vamos sair daqui e perdoar, irmão. Acerta a sua vida com Deus, com as pessoas e fala, filho, te perdoo. Suas algemas estão liberadas. Vive a sua vida. O que o outro falar, pastor? Se ele não quiser, mas se ele não quiser, é problema dele. Resolve o seu coração e vá em paz. Vamos ficar em pé.